Olá, eu me chamo Daniel Gaio e vamos resolver o seguinte exercício. Uma carga pontual positiva Q1 de 5 vezes 10 na menos 9 coulombs é posicionada na origem, na posição x1 igual a zero, enquanto uma segunda carga positiva Q2 é colocada sobre o eixo x, agora na posição x2 de 3,6 metros. Se o campo elétrico sobre o eixo x em um ponto XE de 8,6 metros é igual a XE 15 volts por metro, então qual é o valor da carga Q2 em coulombs? Vejamos aqui a equação do campo elétrico. O campo elétrico, ele pode ser dado por uma soma vetorial, porque o campo num dado ponto pode ser feito através da soma da contribuição das cargas que estão naquele espaço. Então a gente soma a contribuição de cada carga e isso dá o campo elétrico total. Essa constante K é a constante eletrostática, geralmente é utilizado o valor no vácuo, Q seria o valor da carga em coulombs. Este R é a direção que aponta da carga para o ponto. E este R aqui de baixo, ele é a distância entre a carga que a gente está medindo, que a gente quer medir o campo elétrico, até o ponto ao qual a gente está usando de referência para saber o campo elétrico. Então a gente quer saber o valor do campo elétrico num ponto qualquer, a gente mede a distância desse ponto até o ponto onde está a carga e essa distância vai ser colocada aqui neste R ao quadrado. E o R versor é a distância, a direção, né, dessa distância. Bem, primeiro vamos fazer um esquema do problema. Nós temos que na origem, nós temos a carga Q1 a uma distância de 3,6 metros, temos a carga Q2 e a uma outra distância de 8,6 metros, ele deu o valor do campo, que é 15 volts por metro. Então, temos também que o valor da carga Q1 é 5 vezes 10 na menos 9 coulombs. E queremos saber o valor da carga Q2. Então, nós temos a equação para calcular o campo de forma vetorial, que é vetor campo, neste caso total, será constante K, que vamos colocar em evidência, multiplicando a carga 1 sobre distância 1 ao quadrado na direção I, mais valor da carga 2 sobre distância 2 ao quadrado na direção I. Então, campo elétrico será o valor do K, que nesse caso será 8,99 vezes 10 na 9, e ele vai estar multiplicando o valor da carga Q1, que é 5 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância 1. A distância é a distância da carga até o ponto onde a gente está medindo, que é aqui em 8,6. Então, da origem até esse ponto, temos o próprio 8,6 ao quadrado. Na direção I positivo, da carga para o ponto I positivo. Somamos ainda contribuição da segunda carga,
que não sabemos o valor da carga, deixamos a incógnita sobre a distância da carga até o ponto aonde estamos medindo. Logo, de 3,6 até 8,6. E essa diferença nos dá 5. 5 ao quadrado. Na direção I positivo também, da carga para o ponto I positivo. Tá, o valor do campo é 15. Então, já vamos também passar este número para cá, para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vamos ter 15 sobre 8,99 vezes 10 na 9, sendo igual a o que fechando parênteses, ao que sobrou desse lado. 5 vezes 10 na menos 9, apenas copiando, sobre 8,6 ao quadrado na direção I, mais Q2 sobre 5 ao quadrado na direção I. Bem, como está só na direção I, é uma única direção, os sinais já estão ok, a gente pode parar de olhar para esse versor. Agora a gente vai também, podemos passar todo esse termo aqui para o outro lado. Ele vai passar subtraindo. Então a gente vai ter 15 sobre 8,99 vezes 10 na 9 menos 5 vezes 10 na menos 9 sobre 8,6 ao quadrado. Isso vai ser igual a Q2 sobre 5 ao quadrado. Então esse 5 ao quadrado a gente também pode mandar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então ele vai aparecer aqui, multiplicando todo mundo. E restou apenas o Q2. Então o valor da carga Q2 será dado por essa expressão. Agora, podemos usar a calculadora, só fazer a continha. Temos 5 ao quadrado, multiplicando a primeira fração, 15 sobre 8,99 vezes 10 na 9. Subtraímos desta fração esta segunda, que é 5 vezes 10 na menos 9, sobre 8,6 ao quadrado. Fechamos parênteses. Obtemos 4,00 vezes 10 na menos 8. Portanto, Q2 é igual a 4 vezes 10 na menos 8. E como saber se esse resultado está certo? A gente pode simplesmente recalcular o valor do campo nesse ponto, bastando recalcular o valor do campo, onde o campo total seria então a constante K, 8,99 vezes 10 na 9, multiplicando a contribuição de cada carga, que é o valor da primeira carga, que era 5 vezes 10 na menos 9, sobre a distância, o 8,6 ao quadrado. Somamos a contribuição da segunda carga, que é o 4 vezes 10 na menos 8, que a gente acabou de encontrar, sobre a distância até o ponto, que era 5 ao quadrado. Isso aqui tem que dar o valor 15. Então, fazendo a continha novamente, 8,99 vezes 10 na 9, que multiplica a fração 5
vezes 10 na menos 9 sobre 8,6 ao quadrado. E somamos a isso 4 vezes 10 na menos 8 sobre 5 ao quadrado, fechando parênteses, 14,99. O valor arredondado será 15. Então, fechou, está correto.